Boa noite, meus irmãos. Boa noite, minhas irmãs. Hoje é aniversário da SAF, é um dia de festa para as senhoras e para toda a igreja. São 14 anos servindo ao Senhor, 14 anos colocando os joelhos diante de Deus, 14 anos colocando a mão na massa. E vocês com certeza são bênção dentro da igreja e bênção dentro da família de vocês. É uma responsabilidade muito grande falar com vocês hoje. Porque quando nós pensamos na SAF hoje, nós pensamos num exemplo para a igreja. Não que os homens não sejam exemplo, não que os jovens não sejam exemplo, não que as outras sociedades não sejam exemplo. Mas vocês estão sempre trabalhando. E isso é um motivo de alegria para nós. A gente brinca que com a SAF a gente não precisa incentivar. Com a SAF de vez em quando a gente precisa escolher, falar para vocês com jeitinho que talvez tivesse que fazer menos programações. Mas vocês trabalham e trabalham muito. E eu queria orar antes da gente começar essa meditação, esse sermão de hoje. Vamos orar, meus irmãos? Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos te agradecer, porque nós podemos comemorar, Senhor Deus, 14 anos da Sociedade Auxiliadora Feminina do Jaraguá, Pai Santo. Nós te louvamos por isso e queremos te implorar e te suplicar que o Senhor, que é o nosso Deus, Pai, e seja nos iluminando agora com teu Santo Espírito, Pai, tirando as vendas dos nossos olhos, Pai, aquecendo o nosso coração, para que nós possamos entender e compreender a Tua palavra, Pai Santo. Pois sem a Tua ação, Senhor Deus, ela não passa de uma letra. Mas o Senhor, Pai Santo, abrindo os nossos olhos, nós podemos nos alimentar, Senhor Deus. E como diz a Tua própria palavra, ela é mais doce do que o mel, Pai Santo. Fala conosco, Senhor Deus, nessa noite, Pai, é a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, eu quero convidar vocês a abrirem suas Bíblias no livro de Esther. Nós vamos ler o capítulo 4. Abra sua Bíblia no livro de Esther e nós vamos ler o capítulo 4. Diz assim a palavra de Deus: Quando soube Mordecai tudo quanto se havia passado, rasgou as suas vestes e se cobriu de pano de saco e de cinza. E saindo pela cidade, clamou com grande e amargo clamor. Chegou até a porta do rei, porque ninguém vestido de pano de saco podia entrar pelas portas do rei. Em todas as províncias aonde chegava a palavra do rei e a sua lei, havia entre os judeus grande luto, com jejum e choro e lamentação, e muitos se deitavam em pano de saco e em cinza. Então vieram as servas de Esther e os eunucos e fizeram-na saber com que a rainha muito se doeu, e mandou roupas para vestir a Mordecai e tirar-lhe o pano de saco, porém ele não as aceitou. Então Esther chamou a Atá, um dos eunucos do rei, que este lhe dera para servir, e lhe ordenou que fosse a Mordecai, para saber que era aquilo e o seu motivo. Saiu, pois, Atá à praça da cidade, para encontrar-se com Mordecai à porta do rei. Mordecai lhe fez saber tudo quanto lhe tinha sucedido, como também a quantia de prata que Amã prometera pagar aos tesouros do rei pelo aniquilamento dos judeus. Também lhe deu o translado do decreto escrito que se publicara em Suzã para os destruir, para que o mostrasse a Esther e a fizesse saber, a fim de que fosse ter com o rei e lhe pedisse misericórdia, e na sua presença lhe suplicasse pelo povo dela. Tornou, pois, Atá
e fez saber a Ester as palavras de Mordecai. Então respondeu Ester a Atá e mandou-lhe dizer a Mordecai: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabem que para qualquer homem ou mulher que, sem ser chamado, entrar no pátio interior para avistar-se com o rei, não há senão uma sentença, a de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro, para que viva. E eu, nesses 30 dias, não fui chamada para entrar ao rei. Fizeram saber a Mordecai as palavras de Ester. Então lhes disse Mordecai que respondesse a Ester: não imagines que, por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus. Porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. Mas tu e tua casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para conjuntura como esta é que foste elevada a rainha? Então disse Ester que respondesse a Mordecai: vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Susã e jejuai por mim. E não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que contra a lei. Se perecer, pereci. Então se foi Mordecai, e tudo fez segundo Ester lhe havia ordenado. Meus irmãos, você já passou, meu irmão, minha irmã, você já passou por um momento difícil na sua vida? Por um momento que você pensou, está tudo acabado. Não há mais esperança, não há mais o que fazer, e agora eu vou perecer. A situação de Israel era essa, mas duplamente. E aqui me faz pensar e refletir sobre como nós devemos servir ao Senhor e amar ao Senhor, mesmo nos tempos de tribulação que nós passamos. Porque a situação de Israel já era difícil. Israel, por muitos anos, pecou contra Deus. Nós podemos ver o livro de Jeremias, que é um pouquinho anterior ao livro de Ester. E nós vemos Jeremias denunciando, sendo o porta-voz de Deus, sendo o promotor de Deus, acusando a Israel deles serem idólatras, de quando eles buscavam a Deus, eles não buscavam de coração sincero, de que eles se apegaram a Deus, mas se voltaram para os ídolos. E Deus falando para o povo de Israel através de Jeremias: vocês vão ser disciplinados por mim. Então vocês vão para o exílio e caminhem para lá, andem para lá de bom grado. Vão para a Babilônia de bom grado. Agora dizendo para mim e para você, se eu já não obedeço a Deus normalmente, se eu normalmente já não tenho uma comunhão com Deus verdadeira, se eu não cultivo obedecer aos mandamentos de Deus e à vontade declarada de Deus, como você acha que eu e você entenderíamos essa ordem de Deus? Nós acharíamos que era Deus disciplinando o seu povo como um pai disciplina o seu filho? Ou nós pensaríamos que era o nosso fim? Israel estava tão longe de Deus, que imaginou que Deus queria aniquilar com eles, por isso estava mandando com que eles fossem para a Babilônia. Eles foram para o Egito, muitos, e dos que foram para o Egito, a sua grande maioria foram destruídos, porque Deus avisou que iria destruir o Egito, e avisou que eles não deveriam confiar no Egito, mas que eles deveriam confiar em Deus, no Deus de Abraão, no Deus de Isaac, no Deus de Jacó, no Deus da aliança, no Deus que estava prometendo que iria salvá-los, mas que eles seriam disciplinados.
Alguns vão para a Babilônia. E ao chegarem na Babilônia, conseguem. Deus cuida deles. Nós vemos isso com Daniel. Nós vemos isso com Neemias. Nós vemos isso com Esdras. Nós vemos isso com Esther. Deus cuidando daqueles que estavam no cativeiro, porque Deus estava disciplinando eles, para com que eles deixassem de confiar nos ídolos e na sua própria força, para que eles deixassem de confiar nos seus próprios planos, e para que eles aprendessem a obedecer a Deus. Eles estavam crescendo, estavam se multiplicando. Diz aqui o texto que eles já estavam em várias províncias, mas surge um homem, Amã, que por causa de Mordecai, o tio que criou Esther, porque Mordecai não se dobrava a ele, não reverenciava, esse homem se irou contra os judeus, se irou contra o povo de Deus, e fez um plano para que todos os judeus fossem mortos. Ele se esquecera que os judeus, 3 anos antes, logo no início do reinado de Assuero, esse mesmo judeu que não se dobrava, não se curvava para reverenciá-lo, e não o considerava como um ídolo, esse mesmo judeu cuidou e salvou a vida de Assuero, denunciando que havia um plano para matar o rei. Passam-se os anos, passa-se o tempo. Deixa eu te fazer uma pergunta. O que você almoçou na segunda-feira? Você é capaz de lembrar? Não no domingo, porque o domingo a gente sempre lembra. Mas o que você almoçou na segunda-feira? Eu, sinceramente, não me lembro. Eu posso dizer que foi arroz e feijão com alguma coisa. Fora isso, eu não sei dizer. Agora, se eu e você, que não temos que tomar conta de uma nação, que não somos reis, que temos que tomar conta só da nossa casa, do nosso trabalho, não conseguimos lembrar o que nós comemos na segunda-feira. Imagine um rei tendo que lembrar de tantas e tantas coisas. Se ele ia se lembrar quem que foi lá, quem foi lá e denunciou o plano para matarem ele, para o matarem. Ninguém iria lembrar. Mordecai vai atrás de uma pessoa muito especial. Mordecai vai atrás de Esther. Esther dá o título desse livro. E esse livro tem uma particularidade muito especial. Você não vai encontrar nesse livro a palavra Deus. Você não vai encontrar o nome Deus aqui. Mas você vai ver Deus dirigindo a história do povo dele em todos os momentos e em todos os instantes. Pastor, como assim? Não aparece a palavra Deus, mas dá para perceber a mão de Deus lá? Vocês se lembram de um momento de Jesus com os seus discípulos, que eles estavam pescando e não tinham conseguido pescar nada? Jesus Cristo aparece, vai ao barco com eles e fala para eles: lancem a rede para o outro lado. Eles lançam. Mas antes de lançarem, eles falam assim: nós já pescamos a noite inteira, Senhor, e nós só vamos lançar as redes porque sabemos que é o Senhor que, baseados na Tua palavra. Muitas vezes a gente não precisa ver a palavra Deus escrita, mas por tudo que está acontecendo, nós podemos ter a certeza de que Deus está dirigindo a vida daquele povo.
Quem era Esther? Esther era uma judia, órfã. Não tinha pai, não tinha mãe, foi criada por seu tio Mordecai. Tio que amou, cuidou dela e deu tudo para ela. Mas nós precisamos entender essa palavra órfã dentro da cultura judaica, dentro dos 5 livros da lei, dentro de Deuteronômio. A mulher não tinha herança para os judeus. Quem tinha herança eram os homens. Então ela era uma moça judia, sem herança, bonita, criada temendo ao Senhor. Que foi colocada como rainha de um rei mau. Pastor de um rei mau é. No capítulo 1 nós vemos Assuero dando uma festa de 180 dias. Que durou 180 dias. E no capítulo 1 diz que todos se embriagavam o tempo inteiro. Inclusive Assuero. E no 185º dia, depois de 185 dias dessa festa, ele manda chamar a Vasti. Vasti era a rainha. E ele queria mostrar a Vasti porque Vasti era muito bela, muito bonita. Vasti falou, eu não vou. O rei ficou irado, consultou os seus conselheiros, e os conselheiros falaram para ele, destitua a rainha, porque todas as outras mulheres vão fazer igual agora. Ela será um exemplo. É nessa situação que Esther é colocada como rainha, esposa de Assuero. Uma delas. Agora a minha pergunta, já que não aparece o nome Deus aqui nesse livro, a pergunta que eu faço é, qual era a chance de Esther se tornar rainha num reino diferente, onde que ela foi levada como escrava? E não pense que a palavra escrava tinha outro significado naquela época. Escravo era escravo. Não tinha vontade, não tinha direito a prazer, não tinha direito a fazer o que bem queria, era escravo. Qual era a porcentagem, qual era a chance dela se tornar uma rainha se não fosse Deus que a colocasse ali? Foi Deus quem a colocou ali. Ela, que nunca teve uma grande segurança, agora ela tinha. Ela estava segura. Mas quando ela chegou e subiu ao trono, foi colocada como uma das esposas de Assuero, Mordecai, um homem sábio, o tio que a criou, chegou para ela e falou para ela, não conte a sua origem. Não conte a sua origem. Agora ela estava em segurança, mas todo o povo de Israel estava para ser morto. Por uma picuinha, por um capricho de um homem. E aí, meus irmãos, de novo eu quero usar isso para que você pare e pense qual era a situação do escravo naquela época. Qual era a situação do povo dominado naquela época? O rei pensou muito em atender o pedido de Amã. Ele refletiu muito, pensou 2 vezes. Quando Amã fez o pedido para ele, no capítulo 3 diz que o rei não pensou nada. Abra comigo no capítulo 3.
Leia comigo o versículo 8. Então disse Amã ao rei Assuero: existe espalhado, disperso entre os povos, em todas as províncias do teu reino, um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos, e que não cumpre as do rei, pelo que não convém ao rei tolerá-lo. Se bem parecer ao rei, decrete-se que sejam mortos, e nas próprias mãos dos que executarem a obra, eu pesarei 10.000 talentos de prata, para que entrem nos tesouros do rei. Então o rei tirou da mão o seu anel, deu-o a Amã, filho de Emedata, agagita, adversário dos judeus. Ele disse: essa prata seja tua, como também esse povo, para fazeres dele o melhor for de teu agrado. Dele o que melhor for de teu agrado. O povo judeu, o escravo, para ele não significava nada. Diz que ele era o rei de tantas províncias que começava da Índia e até a Etiópia. Era todo mundo oriental conhecido. A pergunta que eu faço para você é: e agora? Lembrando daquele poema do Carlos Drummond de Andrade, E agora, José? O povo de Israel se perguntou e falou: e agora, Israel? O que será de nós? Em cada lugar que chegava, o povo chorava, colocava pano de sacos, se vestia de pano de saco e jogava cinza na cabeça, representando o arrependimento e pedindo a misericórdia de Deus. Quem Deus colocou como rainha mesmo? Como esposa de Assuero? Esther. Uma mulher. É preciso a gente entender a condição da mulher no mundo oriental. E quando eu falo mundo oriental, eu não falo só dos muçulmanos, não, eu falo também dos judeus. Essa condição de menor valor existe até hoje dentro do mundo oriental. Hoje em dia eu trabalho numa escola judaica à tarde. Para você ter uma ideia, tem um andar das meninas, tem uma escola das meninas que funciona num andar, e no andar de cima uma escola dos meninos. Tem horário diferente de intervalo. Tem horário diferente de almoço, porque eles ficam lá o tempo inteiro. Tem horário diferente, aliás, tem portão diferente de saída. Quando há homens e mulheres de famílias diferentes na mesma casa, as mulheres sentam numa mesa, os homens sentam em outra mesa. E você quer saber da última? As mulheres mais ortodoxas usam peruca para andar na rua. Porque elas falam que o cabelo natural só o marido pode ver. Você começa a entender por que Esther foi tão importante e por que Esther quebra essa ideia de que Deus não poderia usar as mulheres para salvar o povo de Israel. Vocês começam a entender por que Esther é importante na Bíblia. Deus colocou Esther ali para ser usada por Ele, para livrar o povo de Israel. Primeiro medo, ela não poderia chegar perto do rei, mas ela disse que vai chegar perto do rei. Ela assume o risco, e ela fala no capítulo 4, no versículo 5 e no versículo 16, se perecer, pereci. Se perecer, pereci.
Segundo risco que ela corre, ela vai revelar a sua origem. Mas Deus é bom. E Deus dirige toda a história. Às vezes a gente lê Mateus capítulo 6 e pensa que Deus só se preocupa com as folhas que caem das árvores. Pensa que Deus só se preocupa com como estão as flores. A gente pensa que Deus se preocupa só com o alimento das aves. Mas Deus se preocupa conosco, com a nossa vida particular e como igreja. Deus se preocupa em cada aspecto da nossa vida. E mesmo que Ele esteja nos disciplinando em certo momento, Ele continua cuidando de nós. Porque você, como pai, mesmo que o teu filho esteja de castigo, você não vai deixar ele morrer ou ele sofrer. Você vai deixar ele ali para que ele aprenda a te obedecer. Mas você não vai colocar a vida dele em risco. Deus fez isso. Deus agiu para que ficasse bem claro para Israel e para nós que Ele cuida de nós a cada momento e a cada instante. E que nesses momentos de dúvidas e incertezas, Deus está conosco e Deus está cuidando de nós. No capítulo 6, no capítulo 5, nós vemos o encontro de Esther com Assuero. E Assuero aceita. Inclina o cetro para ela. Aceita ir ao palácio dela e estar com ela. E convida Amã para estar junto com ele nesse dia. Nessa mesma noite, Deus não deixa com que Assuero durma. E ele pede os livros dos feitos dele. E qual a surpresa dele? Ao aparecer lá o nome de um homem, Mordecai, um judeu. Amã foi para casa dizendo que iria ser exaltado no próximo dia à noite. Falou para sua esposa: vou ser exaltado. Mandou já construir a forca para que Mordecai morresse. E no outro dia de manhã, Assuero faz com que Amã se dobre diante de Mordecai e exalte a Mordecai. Deus agindo através de uma mulher, de uma moça, através do seu exemplo, através dela entender que Deus queria usá-la. À noite, Esther fala para o rei Assuero: eu sou judia e ele quer acabar com o meu povo. Assuero manda com que Amã seja enforcado na forca que ele fez para Mordecai e permite com que todos os judeus resistam e não sejam mortos. Deus preparou tudo para o pedido de Esther. Quais são as implicações desse exemplo de Esther para a minha vida, para a sua vida, para a vida de você, mulher, para a vida de você, homem? Porque o exemplo de Esther não é só para a mulher, mas é para nós também. O exemplo de Esther não é somente para as mulheres, mas é para nós, homens, também. Quais lições que eu posso tirar desse exemplo para a minha vida? Primeiro exemplo, eu já falei várias vezes aqui. Mesmo nas tribulações, Deus está no governo. Ele nos ajuda a ver melhor o seu governo. As tribulações nos ajudam a ver melhor o seu governo. Paulo e Silas estavam presos em Filipe.
situação terrível. Uma situação que eles pensavam que iriam morrer. Tinham recebido 39 açoites. Não tinham sido lavados, não tinham sido cuidados, feridas expostas, dor tremenda. E começam a louvar a Deus, meia-noite. Deus faz com que as portas se abrem. O carcereiro iria se matar. E eles gritam lá de dentro e falam: não se mate porque estamos todos aqui. A reação do carcereiro: que devo fazer eu para ser salvo? E o apóstolo Paulo e Silas falam: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. As tribulações são os momentos em que nós vemos Deus agindo na nossa vida, na vida do seu povo. Onde nós vemos o governo de Deus ali, e onde nós nos achegamos a Deus e aprendemos a obedecer a Ele, mesmo que isso custe a nossa vida. A segunda lição que nós temos para aprender daqui: Mordecai foi fiel a Deus, mesmo na tribulação. Por que falar de Mordecai? Porque ele foi o exemplo para Esther fazer aquilo. Mordecai chegou lá como escravo. Ele poderia ter ouvido a conspiração contra o rei e ter se calado, ter se omitido. Mas ele foi lá e denunciou. Ele foi fiel a Deus, mesmo na situação que ele estava. A terceira lição que nós temos aqui é de Esther. Esther não se preocupou com sua própria honra e segurança. Ela poderia ter sido rejeitada pelo rei, poderia ter sido morta, poderia ter sido jogado fora do palácio, como Basti foi. Mas ela não se preocupou com isso. Ela falou: se perecer, perecer. Muitas vezes a gente se preocupa com a nossa honra. Muitas vezes a gente se preocupa com o nosso conforto. Muitas vezes a gente se preocupa se o nosso nome vai estar no letreiro. Pastor, como assim? Há muito trabalho, gente, para ser feito. Há muito trabalho para ser feito. E o que Deus quer de mim e de você é que nós sejamos fiéis a Ele. Deus não quer que o nosso nome seja grande. Aliás, no dia 12 que eu preguei aqui, eu lembrei de João Batista, um dos exemplos que eu falei. Eu lembrei do que João Batista falou: importa que Jesus Cristo cresça e que eu diminua. Nós precisamos ser assim. Claro que é bom receber um elogio. Claro que é bom ser reconhecido. Mas a nossa preocupação é sermos fiéis a Deus e trabalharmos. Não importa a situação. Não importa se eu estou na frente. Não importa se eu não estou na frente. O que importa é que eu trabalhe. Nesse mês de julho desse ano, houve um trabalho lá na Cracolândia. E irmãos de várias igrejas foram. Eu fui lá para ajudar na evangelização daqueles usuários. Mas um trabalho que foi dado para o pessoal da igreja, para os presbiterianos, foi limpar a praça Júlio Prestes. Só que quando a gente pensa em limpar a praça Júlio Prestes, a gente pensa em limpar numa praça comum. Eu vou dizer uma coisa para você. Aquela praça lá parecia tudo, menos uma praça. Parecia um banheiro a céu aberto. Parecia um resto de farmácia, de hospital, que estava cheio de seringa, cheio de outras coisas. E eu me lembro de uma irmã da SAF.
Você não via ela na igreja, você não vê ela na frente da igreja. Mas você vê ela sempre trabalhando nos bastidores. E aquela irmã da SAF pegou uma vassoura. Todos nós sabemos o que é uma vassoura, o que dá o trabalho uma vassoura. E ela começou a varrer aquela praça. Em 3 horas que eu fiquei lá, porque eu tive que sair, ela ficou varrendo aquela praça. Pode parecer nada, mas aquilo fez uma diferença. E aquilo fez eu parar e pensar e refletir que nós não precisamos estar na frente para trabalhar. Mas nós podemos trabalhar e sermos fiéis a Deus, desenvolvendo o trabalho que Ele coloca nas nossas mãos. Nós não precisamos de letreiros. Nós não precisamos de parabéns. Mas nós precisamos ser fiéis a Deus. A última lição que eu quero chamar a atenção aqui é que Deus usou Esther para concretizar o seu plano. Muitas vezes a gente faz muitos planos. Temos muitos projetos. E Deus também tem. E Deus quer usar a mim e a você para sermos instrumentos nas mãos dEle. Minhas irmãs do Jaguara, ou Jaraguá, de vez em quando vocês vão me ver dando essas mancadas aqui, gente, né? Minhas irmãs do Jaraguá, eu quero dizer uma coisa para vocês. Deus quer usá-las na casa de vocês, Deus quer usar na igreja, Deus quer usar nesse bairro, Deus quer usar vocês no seu trabalho, Deus quer fazer de vocês um instrumento nas suas mãos. Não tenham medo dos problemas que podem aparecer. Aliás, não tenham medo de servir a Deus no meio dos problemas. Sirvam ao Senhor. Não se preocupem com a honra, com glória. Até porque tudo que nós fazemos deve ser para a honra e para a glória de Deus. É a Ele que nós glorificamos em tudo aquilo que nós fazemos. Não tenham medo das dificuldades. Deus está na frente, Deus está aplanando os caminhos. Mas Deus quer que eu e você nos coloquemos e falemos: Deus me colocou aqui, então vou ser útil nas mãos dEle. Lembre-se do que Mordecai disse para Esther: quem sabe não foi para isso que Deus te levantou como rainha. Deus te colocou aqui, minha irmã. Deus te colocou na tua casa, Deus te colocou no teu trabalho, nos seus estudos, para que você seja uma bênção, um instrumento nas mãos dEle. Deus os abençoe, minhas irmãs. Nós estamos chegando ao final. Nós queremos saudar a presidente da Federação, né, do Trabalho Feminino, a Maria Lúcia, lá da Lapa, né, e já esteve conosco aqui algumas semanas atrás, num trabalho aqui também. Se quiser falar alguma coisa, Malu. A graça e a paz a todos. Amém. Eu quero deixar aqui o abraço da Federação Bandeirante, da SAF Lapa e da nossa Sinodal, que está hoje também em congresso, né, em duas federações. Nós somos mulheres valorosas, como foi Esther e outras mulheres da Bíblia. Nós também somos mulheres que surpreendem. E não podemos ter medo, como disse o pastor, de servir. No meio da tribulação, no meio da alegria, estamos lá, o trabalho está por fazer.
A seara é grande e os trabalhadores são poucos. Por isso, Marlene, eu quero parabenizar, encorajar você a se engajar também na federação. Nós teremos no próximo sábado o congresso da federação para eleger a nova diretoria para trabalhar no ano de 2018. Enquanto estamos aqui, este ano aqui, irmãos, a SAF Lapa perdeu, digamos, modo de dizer, perdemos para o Senhor 6 SAFs, 6 sócias, desculpe, 6 sócias, que foram chamadas pelo Senhor. Mulheres novas, mulheres mais velhas, que passaram pelo trabalho e deixaram sua marca. E nós queremos deixar a nossa também. Vamos trabalhar, não importa as dificuldades que venham, nós vamos trabalhar para Cristo. O trabalho está à nossa espera. Parabéns, SAF Jaraguá. Obrigado ao presidente da federação. Obrigado ao reverendo Paulo Bonelli também, que nos trouxe a palavra. Vamos ficar em pé para termos uma última oração e a bênção apostólica.